Oi gente, tudo bem com vocês? E o assunto de hoje será regressão. Vou contar pra vocês do dia que eu fiz uma regressão. Sério mesmo. Vocês sabem o que é regressão? Alguém já fez? Contem pra mim nos comentários. A terapia de regressão, ela retorna lembranças do passado. Pode ser um passado recente, como pode ser um passado mais antigo, por exemplo, quando você estava no útero da sua mãe, ou até mesmo em vidas passadas. Sério, depende muito da regressão. Às vezes você pode chegar a lembrar coisas de outras vidas, independente de sua religião ou não. Claro que quem acredita nisso é mais a religião espírita, né? Coisas de outras vidas e tudo mais. Só que sério, gente, é muito verdade. E qualquer pessoa pode fazer, independente da sua religião. É muito interessante esse tipo de terapia. O intuito da regressão é você reconhecer algum problema que você tem agora, que é decorrente de algum trauma que você teve, não importa se foi recente ou não. Às vezes a gente não lembra de tudo, né? Por exemplo, quando você lembra de alguma lembrança, quando você lembra de alguma coisa do seu passado, alguma lembrança, qualquer coisa que seja, você tem uma imagem daquilo, mas você não tem todos os detalhes daquela lembrança. Por quê? Porque esses detalhes ficam guardados no subconsciente, que a gente não tem muito acesso. Mas quando você faz a regressão, você consegue pegar esses detalhes que estão no subconsciente. E com isso, com a regressão, ela vai achar o X da questão, vai resolver aquilo e você pode se sentir melhor na sua vida atual. Por exemplo, se você tem algum trauma que você não lembra, com a regressão você pode passar a lembrar e resolver isso. Muitas vezes, se você deixa pra lá, você pode ter algum tipo de transtorno mental, depressão, entendeu? Coisas que podem ser ruins pra você. No processo de regressão, você pode ouvir a voz daquela lembrança, sentir o cheiro, o sentimento, a sensação. É incrível, porque parece que você tá revivendo tudo aquilo naquele exato momento. Então, problemas de comportamento, fobias, medos, tudo isso a regressão pode te ajudar. A regressão é tipo de hipnose? Sim. Gente, eu tô falando por cima, tá? Porque eu não sou especialista nem nada. Tá, mas como é o processo de hipnose? Ele dá por 3 partes. Primeiro, você tem que ir num lugar, né, onde a pessoa é especialista nisso, né, um terapeuta, psicoterapeuta. Eu acabei fazendo com uma profissional mesmo. Eu tinha alguns problemas, assim, pra resolver, tinha curiosidade e também tinha alguns problemas que eu queria entender por que eu tinha esse problema. E aí eu acabei fazendo, né? Foram mais ou menos 3 horas de sessão e eu tava morrendo de medo, tava super ansiosa, porque eu não sabia como era. Tem aquela lenda de, você vai ficar preso no passado e nunca mais vai voltar. Gente, não tem nada a ver, é como se fosse uma hipnose, é praticamente a mesma coisa. Me corrigem aí se eu estiver falando errado, tá? E aí eu cheguei lá nervosa e tal, fui com a minha mãe, que é bom você ir com acompanhante, que às vezes você sai meio assim, né? Mas é tranquilo, gente, relaxa, você não vai ficar preso no passado, você não vai ficar mal de verdade, entendeu? Você vai entender a situação. No começo é feita uma entrevista, né? Você fica lá sentadinho e tal, e ela começa a fazer um monte de pergunta. Você mora com quem? Quantos anos você tem? O que você faz da vida? É uma entrevista mesmo pra entender sua vida. Ela perguntava, por exemplo, você tá numa loja, o que você prefere? Vestir uma roupa levar uma roupa que você acha bonita ou uma roupa que você se sente confortável, que você precisa. E aí ela vai fazendo várias perguntas e aí você vai escolhendo. Depois, o que acontece? Você vai deitar, ela deixa a luz baixinha, acho que música também. Você deita, ela começa a fazer um processo de relaxamento com você. Conta de 10 a 0, vai falando coisas pra você se acalmar, inspira, respira, pensa leve. Então, o paciente, ele vai relaxar por meio de induções que o terapeuta vai falando pra ele. Por exemplo, pensa num lugar que te faz bem, fingir que você tá lá,
como é que é esse lugar, como é que é as sensações. E aí você, né, de olho fechado, quando já estiver bem relaxado, tem que estar bem relaxado mesmo. E não importa se você é ansioso ou não, você vai conseguir relaxar. Você relaxa e ela vai falando e vai te conduzindo aos lugares. E aí, por exemplo, imagina um lugar bonito que você tá nele, como é que é esse lugar? Esse lugar é assim, assim, assim. Tem alguém por aí nesse lugar e tal? Não, eu não tô vendo ninguém, tá só eu. Gente, eu não sei explicar se eram lembranças ou se minha mente inventou tudo. Mas eram coisas assim tão óbvias que eu acho difícil, tipo, eu ter inventado aquilo na hora, sabe? Como você fica bem relaxado, muito relaxado, seu estado de consciência é alterado, mas você tem total controle da situação. Por mais que você esteja super relaxado, que você não esteja mais ali, qualquer coisa, qualquer medo, qualquer pavor, é só você abrir o olho, gente. Tipo, quando eu tava lá na sessão, eu sabia que eu tava super relaxada, que tipo, minha mente não tava mais ali, mas eu sabia que o meu corpo tava e que qualquer coisa era só movimentar e levantar. Eu tinha total noção disso. E você nunca vai ficar preso no passado, isso não existe. Tanto é que você fica consciente porque você responde ao terapeuta tudo que ele pergunta. Eu acabei parando lá numa casa e aí ela falou, por exemplo, tem uma porta e outra porta. Escolhe uma porta pra você abrir. Beleza, eu fui lá e escolhi. E aí ela falou, o que você vê? Aí eu falei assim, eu vejo um campo e tal e tal. E aí ela vai explorando. Quando ela vê que não dá pra tirar muito daquilo, ela pega e muda o cenário. Imagina que você tá num lugar assim, assim, assim. E aí ela vai te conduzindo, gente. É só você, tipo, ir falando o que você tá vendo, o que você tá sentindo. Tanto é que teve uma hora que eu lembrei, gente, de um vaso verde que eu tinha aqui em casa quando criança. Era um vaso verde, de vidro e com as flores dentro que minha mãe colocava. E veio a imagem desse vaso na cabeça e tipo, nunca mais eu lembrei desse vaso. Por que eu lembrei desse vaso lá? Não sei, ficou gravado no meu subconsciente. Isso é muito louco, como é que você vai lembrar de uma coisa que você não lembra mais? E aí do nada eu falei, nossa, eu tô vendo um vaso que eu usava na mesa da sala de estar. E tipo, não significa pra mim, mas é engraçado, né? Eu cheguei em vários lugares. E aí eu fui parar no pré. Eu tava sentada na cadeira, né, da sala de aula. E eu tava me sentindo meio estranha, não sei, não gostava de ir lá. Depois eu fui parar no parquinho. Isso tudo lembranças, né, tipo, de um passado não tão passado, que era quando eu era criança. Eu parei também numa cena num parquinho, que tava eu, minha mãe e meu irmão no parquinho. Meu irmão brigou comigo, sei lá, meu irmão não gostava de mim. E aí eu comecei a chorar, gente. Eu chorei de verdade. Porque eu tava sentindo aquilo era tão real, era como se estivesse acontecendo agora. Era como se eu tivesse a idade que eu tinha do que eu lembrei, 8, 10 anos. Eu comecei a sentir aquela sensação, sabe? De briga e tal, de rejeição. E eu comecei a chorar tanto, eu soluçava. E eu de olho fechado, chorando muito, muito, muito. Eu chorando, ela foi e me acalmou e tal. Depois eu fui pra uma lembrança, gente, de uma praia, de um campo, de uma casa muito grande, casa antiga. E eu me vi assim, sabe, com roupa antiga e tal. E eu não sabia, ela perguntava, mas que ano que é? Eu falei, eu não sei, mas é muito antigo e tal. Eu me via com um marido, só que eu traía ele. E eu não tava nem aí pra ninguém, eu era super desapegada emocionalmente. Ficava com outro, nunca me apaixonava, só me divertia com os homens, brincava com os homens. Tanto é que eu era casada e eu traí meu marido e a cidade toda sabia, menos ele. E ele ficou sabendo, ele ficou muito mal, muito chateado, sabe, com muita raiva de mim. Era o rosto de uma pessoa que eu conheço. E aí ela pegou e falou assim, se parece com tal pessoa? Eu falei, é tal pessoa. Aí ela falou assim, mas você tá feliz de ter feito isso com ele? De ter, tipo, traído ele, enganado? Eu falei, não tô nem aí pra ele. Foi uma coisa surreal, cara. Depois que a gente terminou a sessão, claro que teve muitas coisas, não dá pra contar tudo pra vocês. Ela falou assim que ela ficou chocada, que foi uma das melhores regressões que ela fez, porque muita gente tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes pra conseguir pegar as coisas. E eu já de primeira,
eu já consegui me soltar, ela conseguiu pegar várias coisas e tal, várias informações. Antes de você voltar, ela faz aquele processo de relaxamento e tal. Aí ela conta, ó, quando eu falar você vai abrir os olhos, você vai mexer a mão. E aí eu voltei, a gente ficou, sei lá, meia hora, 40 minutos conversando. Ela me explicou que realmente essa pessoa que eu vi na vida passada, eu realmente tenho um problema com ela na vida atual. E foi engraçado também porque eu era outra pessoa. Eu sou uma pessoa, tipo, eu nunca fui muito de acreditar em coisas de outras vidas, mas depois dessa eu fiquei encucada. Eu sou uma pessoa assim muito sentimental, muito apegada emocionalmente, sabe? Ainda mais de relacionamento, eu me apego, eu sofro. E é engraçado porque na outra vida eu era totalmente diferente, eu era tipo o oposto. E é engraçado, gente, eu ainda fico pensando, nossa, será que veio essas lembranças à tona mesmo? Ou eu que inventei? Mas como é que eu ia inventar umas coisas e como é que eu ia lembrar coisas que aconteceram na minha vida que eu não lembrava? Tipo o vaso verde, que realmente aconteceu, o episódio da escola, eu me senti lá, e o episódio do parquinho, que eu comecei a chorar compulsivamente. Engraçado que eu fiz um teste, na época eu tava namorando, aí ela falando essas coisas e tal, eu falei assim, deixa eu, pensar em tal pessoa pra eu ver, se eu lembro dela de alguma vida passada, sei lá. E aí, tipo, eu pensei no cara que eu namorava e, tipo, veio na minha cabeça, mas quem é essa pessoa? E é engraçado, porque você tá no presente, mas a sua mente não tá. Gente, façam, é muito bom, é libertador. Tem gente que tem medo, fica tranquilo, faz com um profissional que vai dar tudo certo, tá? Você vai relaxar, você vai conseguir lembrar algumas coisas, às vezes não, você pode voltar se você quiser, é tipo um tratamento, eu consegui na primeira vez, mas talvez você não consiga. Mas não tem essa de ficar preso no passado, isso não existe. É que nem hipnose, gente, você fica totalmente relaxado e tal, mas você tá ali, você tá presente, você sabe o que tá acontecendo. Eu sabia o que tava acontecendo o tempo todo, eu não dormi, eu simplesmente fiquei de olho fechado, totalmente relaxada e deixei as coisas me guiarem. Então é super tranquilo. Tem gente que fala que eu não quero fazer porque vai que eu matei alguém, vai que eu matei minha mãe, e aí como é que eu vou olhar pra cara dela agora, que não sei o que lá. Tem coisas que as pessoas têm medo, mas eu acredito que se você fizer com o profissional certo, ele vai saber te guiar, ele vai saber o que falar, como falar e te ajudar a entender. Eu realmente fiquei um pouco mal quando eu saí de lá, porque eu falei, nossa, será que é tudo culpa minha, que não sei o que lá. E ela falava, não, você tem que se perdoar e tal. Então eu fiquei assim uns dias balançada, bem mexida. Mas depois passou, eu aprendi, eu entendi a situação. E hoje, tudo que eu lembrei na regressão é como se fosse uma memória de um dia X de 3 anos atrás. Porque fica recente, tipo aquelas memórias perdidas que você teve na regressão quando você lembra, tipo, fica ainda na cabeça, sabe? Não fica assim, tipo, martelando, mas é uma lembrança como se tivesse acontecido, sei lá, 5 anos atrás. Relaxa, se você quer fazer, se você tem algum problema e acha que a regressão vai te ajudar, ela pode sim te ajudar, só faça com o profissional certo, tá bom? É isso, gente, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, obrigada. Deixa um comentário aí pra mim, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.